Hoje nós temos a honra de receber um antigo integrante do nosso tribunal, juiz de carreira, são 25 anos de muitas histórias e eu não pretendo adiantar todas essas histórias. E ele é um homem inteligente, brilhante, filósofo, ele conhece literatura, enfim, todos nós temos muito orgulho de ser colega do desembargador Antônio Carlos Esteves. Hoje também do nosso grupo, né, faz parte, só para contrabalançar, porque é um juiz novo, né, o doutor Felipe, que também vai fazer perguntas. Geralmente eu deixo as perguntas mais chatas para o doutor Felipe fazer, por uma razão prática, né? Que eu sou antigo, então tem que aproveitar, não é, Antônio Carlos? Muito bem. Então, eu dispensando mais solenidade, e eu concedo a palavra ao doutor desembargador Antônio Carlos Esteves Torres. Muito boa tarde, presidente. Muito boa tarde aos nossos televidentes. Muito boa tarde aos nossos colegas. Eu confesso que me sinto um pouco intimidado com o título do programa, Vultos da Magistratura. Presidente, então é isto. A primeira observação é esta, é que eu me sinto intimidado com o título do programa. Eu não me considero vulto, a não ser no sentido semântico menos lustroso, que é espectro, né? Mas foram 25 anos, engraçado. Eu entrei na magistratura muito tarde, porque eu fui advogado do Banco Central do Brasil, e não aqui no Brasil, mas eu não trabalhava no Brasil, eu trabalhava no exterior. Mas era o chefe do jurídico aqui. Então, e eles queriam, para ratificar esta posição de advogado internacional, eles queriam que eu fosse para Brasília. Eu tinha dois meninos pequenos ainda. Eu fiz o concurso de 1984, que eu acho que foi o seu, ou o seu foi de 82, não me lembro, Najib, eu acho que o seu foi de 82, né? Eu fiz o de 84, mas aí me convidaram para uma missão importante no banco e eu não pude tomar posse. Aí depois fiz o de 88 e aí entrei na magistratura. Nós tínhamos, na ocasião, um corregedor chamado Lema, que nunca perdeu um sotaque espanhol. E ele disse, Antônio Carlos, você não vai fazer isto com a gente de novo. Eu digo, o quê? Você tem que tomar posse. Aí eu tomei posse e fui ganhar. Eu fui de Nova York para Nova Friburgo, ganhando metade do que eu ganhava. Quer Mas dizer, Nova Friburgo é bem melhor que Nova York, eu garanto. de uma certa forma, sim, não há sombra de dúvida. Em certo aspecto, sim, inclusive por causa de uns quindins húngaros que havia lá, muito interessante. Mas é engraçado, deu um certo alívio dos advogados porque eu entrei com 42, 43 anos, uma coisa assim. E eles ficaram agradecidos de aparecer alguém de cabelo branco. Eles podiam conversar comigo, eu falava o mesmo idioma deles. Já naquela época, o idioma estava se esgarçando, já não era o mesmo. E hoje, você não. Eu escrevi o recado aqui em inglês, eu estou ouvindo aqui, ó. The host will admit you when they are ready. Se você não souber inglês, você está com a metade do seu vocabulário perdido. Hoje, no jornal, e essa é a primeira parte, é o linguajar. Como é que o juiz vai se concentrar na velocidade das transformações linguísticas e comunicativas, na inteligência artificial e na tecnologia da inovação? Como é que vai fazer isso? Eu, no outro dia, tentei entrar com uma petição para dizer que eu não era o representante de uma determinada
fundação, aí eu, que já tenho o mesmo número da ordem, eu digo, mas como é que eu entrego isso? Eu não sabia, eu tive que pedir à minha filha que entrasse comigo, e ela detestou, porque a petição estava escrita numa linguagem machadiana. E ela disse, isso não é a minha língua. É isto. É difícil de se explicar isso, mas hoje, no Globo, tem um minutinho, por favor. Tem uma, não sei se dá para ver aí, é, quer adressar ou a moça perguntou? É o título do artigo que diz isso, diz assim, diz, quer adressar? Ou... Aí ele disse que sim, mas dá dúvida, porque adressar, quer dizer, e fora, eu botei até, acompanhando o raciocínio de alguns antigos, eu coloquei que o pior de tudo é o fulano vai estar atendendo o senhor. Quer dizer, então, mas eu tomo muito cuidado com isso, presidente e meus honrados colegas de grupo, porque uma vez eu estava fazendo uma live na Emerge com aquele gramático famosíssimo que morreu há pouco tempo, era também imortal. Eu disse, Malbatarran? não, 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 agora ele é um gramático, ele é uma pessoa muito conhecida, eu tenho até a gramática dele nessa bagunça que vocês podem ver aí, eu tenho a gramática dele, Bechara, é o Bechara, Ah, Bechara. Ivanildo Bechara. E ele estava comigo na live e eu reclamei do ou do Papai Noel. Primeiro, o Papai Noel já não é uma figura nacional. Não. Aqui é verão e ele se veste para inverno. E tem uma linguagem ou. Aí eu reclamei disso, ele disse, ô Torres, ele me chamava de Torres. Ô Torres, você não está acompanhando as mutações, porque a língua muda. E o ou agora é nosso. Então, É horrível. nós temos que nos render às modificações linguísticas também. Desembargador, quando, vou chamar de você, nós somos desembargadores. Você foi funcionário do Banco Central? Eu fui advogado do Banco Central de 1976 até 1986, 87. Ótimo. E nessa função trabalhou no exterior? Eu trabalhei na dívida, era na dívida, né? Então os assessores acompanhavam o diretor. Eu, como fingia que falava inglês muito bem, o pessoal sempre acreditou, né? Eu, então, ia assessorar, eu sentava nas cadeirinhas de trás e dizia ao diretor quando ele podia ou não falar. Era uma responsabilidade infernal. Mas, paciência, parece que não causei grandes males, não. Sim. Advogado da dívida. Excelente, muito bom. Né? A dívida do Brasil. Dívida do Brasil, Quer dizer, assessor, porque o responsável era o diretor, não era eu só assessorava. E vem, Como? Diga, diga. e vem com quantos anos para juiz? 42 ou 43, uma coisa assim. Eu tenho que fazer o cálculo. E matemática não é exatamente o mais E, importante, embora eu esteja tentando aprender. e conta a sua história como juiz. Começou em Nova Friburgo. Nova Friburgo, como juiz regional. Então, eu de Nova Friburgo, eu ia para Cantagalo, eu ia Então, para. conheceu o Caramuru Grion. Exatamente. Grion. Caramuru. E também tinha o Mouzinho. Depois eu fui para Teresópolis. Em Teresópolis eu encontrei o Mouzinho, que era Outra vez. um grande desembargador, um grande homem. Lá em Nova Friburgo nós tínhamos o Antônio Évio,
nós tínhamos o Tarcísio, nós tínhamos o Hamilton. O Hamilton Bastos, ele veio a ser meu instrutor de voo. Eu voava. Até Também voava. 20 anos atrás eu voava. Aprendeu a voar com o Hamilton, então? O Hamilton me ensinou, exatamente, ele era meu instrutor. Muito bem. Bom, mas tinha que levantar às 5 horas da manhã, porque era em Jacarepaguá. Apesar de que eu tinha sido aluno de Barbacena, da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Eu, quando conto a minha vida, eu mesmo não acredito, sabe? Não fiquem preocupados em pensar que eu estou mentindo, porque eu mesmo acho que estou mentindo. E qual é o seu estado? É da Guanabara? Eu sou carioca por ius sanguinis, porque eu nasci mesmo em São Paulo. Se for por ius Rossi, eu sou de São Paulo. Muito bem. Eu nasci em São Paulo, no Cambuci. Tanto é que, quando é que as pessoas sentem a língua? Sabe quando? Pouca gente sabe disso. Quando está ainda na vida intrauterina. O bebê reconhece a voz do pai e da mãe, e a primeira língua que eu fui obrigado a conceber foi italiano, não foi português, porque os meus padrinhos eram romanos e falavam italiano a casa, palavras italianas na casa. A última turma do Lácio, em Culto Belo, né? É do Lácio. Há uma dúvida, porque aí é uma licença linguística, né? Porque não é do Lácio, não, é da Galícia, sabe? Já veio depurada e cheio de arabismos. Tanto é que o armazém vem do árabe, né? Casa não, casa em árabe, você sabe melhor do que eu, é byte, né? Anabyte. Mas eles não usam o verbo de ligação. Bom, isso é outro assunto. Mas aí, diga. O seu gosto pela literatura? Vem do meu pai. Meu pai é que nos fazia dormir. E ele, para nos fazer dormir, ele lia. Tanto é que essas histórias infantis, Ali Babá e os 40 Ladrões, aliás, Ali Babá e os 40 Ladrões é um fato jurídico terrível, porque ele era um receptador, o Ali Babá, porque ele foi lá, sabia que era produto de furto ou de roubo, não se sabe, mas ele aproveitou aqueles tesouros todos, quer dizer, um receptador típico, é ou não é? Então, meu pai contava isso, eu não achava. E os pais também não eram lá essas coisas nas histórias infantis, não, porque as histórias infantis, João e Maria foram postos, tiveram que jogar milho para poder achar o caminho de volta, cujos pais puseram nele. Quer dizer, a história infantil, Charles Dickens, conta isso muito bem. E há uma passagem do Charles Dickens que aconteceu comigo. Porque uma vez eu fui posto de castigo no primário, segundo ou terceiro ano, eu com 9, 10 anos de idade, e eu fiquei de castigo. Quando fiquei de castigo, as carteiras eram inclinadas assim. E eu fiquei brincando com o lápis, os lápis corriam. De repente, uma mão ossuda, com dedos longos de pianista, apanhou os lápis assim, com um gesto terrível, do qual eu nunca me recuperei. Duas coisas ficaram na minha mente como agressão. Foi a tomada daqueles lápis pelo professor França e a morte do meu pai nas minhas mãos com infarto. Eu tinha 23 anos e ele 52. Ai. É isso. Quer dizer, então por que eu achei que eu podia ser juiz? Primeiro, por causa disso, por causa do meu amor pela literatura, do meu amor pela língua, pelas línguas. Eu até comecei a fazer filologia, mas fui obrigado a parar, porque com a morte do meu pai eu assumi a família. Então, eu fui trabalhar no BEG. Se eu disser BEG, pouca gente sabe o que é BEG. Só os velhinhos como eu sabem.
Banco do Estado de Guanabara. Banco do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda. Foi meu primeiro emprego. Aí eu fiquei lá um ano ou dois, aí fui para controlador de fazenda. E nesse controlador de fazenda eu fui requisitado pelo Cotrim Neto, que foi nosso professor de direito administrativo. Foi professor de Eu fui ser assessor jurídico dele. E lá fiquei uns dois. e trabalhou quanto tempo com o Cotrim Neto? O Cotrim Neto foi meu professor e depois ele era secretário de Justiça. Como o Estado da Guanabara não tinha municípios, Não. então nós acumulávamos o direito estadual com o direito municipal. E eu era especialista nisso, em alvarás, licenças, autorizações, obras. Eu é que fazia A isso. legislação absolutamente chata, você era um especialista. Eu era especialista e eu sou especialista até hoje nas coisas chatas. Muito obrigado. Por que você fala isso? Eu falo isso pelo seguinte. Foi juiz de vai há muito tempo por causa disso? Exatamente. Eu ia falar nisso. Eu ia falar para os colegas o seguinte. Há uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, 615, acho que é de 2020, é desse ano. E ela dá um aspecto geral sobre o emprego da inteligência artificial no judiciário. É 615. É enorme, é enorme. Eu ia tirar até a xerocópia dela, mas são 40 páginas. Você já falou disso. Nós vamos fazer um evento sobre isso. Exatamente. E eu perguntei a alguns colegas que estão na ativa se eles estariam usando a 6.015. 6.615, a resolução. E, lamentavelmente, a resposta foi alguns, nem todos. E eu sofri na carne isso, porque eu não sabia mais como é que eu ia entregar a petição no cartório. Até um colega que está na ativa disse, eu te ajudo, eu vou pedir ao colega que mande o cartório receber. Quando ele recebeu este pedido para receber a petição em cartório, ele disse, isso vai me criar um problema, porque eu forcei o cartório a aprender a trabalhar com a inteligência artificial. Então, eu tive que usar a minha filha, que é advogada, e tem o token. Olha só o token, imagine. Token parecido com isso, só aquele token do anel dos não sei o que lá. Enfim, um grande escritor inglês que eles diziam que era muito bom. Eu comecei a ler, mas achei tão chato, tão horroroso, que eu desisti, confesso. Muito bem. Bom, volta. E como é que foi seu estudo regular? Fez o primário, o fundamental aonde? O fundamental foi quase foi todo a primeira parte, que hoje tem um outro nome. Não chamava fundamental, era primário. Era primário, exatamente. Eu fiz em Inhaúma, na escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Isso. Onde eu tive a primeira experiência contra as minhas origens. Porque na hora do recreio, uma aluna portuguesa, autona, ela era maior do que eu, e ela começou a escolher quem ia brincar. E, para mim, ela reservou a seguinte dispensa: preto não entra. Como é que é? Preto? Preto não entra. Essa frase está até hoje na minha cabeça. Preto não entra. Aí eu tá bem, o que eu vou fazer? Preto não entra, então tá bem, né? Mas neste instante, neste exato instante, uma colega nossa, italiana, que virou minha amiga, e é minha amiga até hoje, 70 e tantos anos depois, chamava-se Teresa Erasmo. Ela avançou na portuguesa e disse, não pode por quê? Me defendeu. Ótimo, Defendeu. E eu me apaixonei por ela. Foi até eu tenho nem sei se Teresa percebeu o leve toque do meu dedo no seu,
na mais sutil das carícias juvenis. Ah, Essa poesia ganhou um prêmio aí, sei lá, uma coisa. Eu não ligo muito para prêmios, não, sabe? Mas é um e depois, surto de humildade. e depois do Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, foi para onde? Ah, sim. Aí nós nos mudamos. Porque meu pai era fiscal do trabalho, era inspetor do trabalho, né? O E trabalho. engraçado, eu tive a minha primeira experiência com mediação com meu pai. Porque meu pai, ele pertencia a um grupo que recebia os demitidos e os sindicatos para saber se aquela demissão era justa ou não. Sabia? Havia isso no Ministério do Trabalho. Antes da Revolução. Muito antes, eu tinha 10 anos, isso há 70 anos atrás. Né? Eu ia com meu pai, que era aqui na Avenida Presidente Antônio Carlos, nesse prédio fascista, como o da Fazenda também é fascista, né? Da época do Getúlio, e eu vivi nesse quadrilátero da Rua Erasmo Braga, com a Praça 15, com a Rua São José. Eu vivi nesse quadrilátero. Depois fui para Presidente Vargas, onde era o Banco Central. Depois, ainda, a Ordem dos Advogados hoje fica quase na beira da praia, na OAB, e o Instituto de Advogados Brasileiros, né? E a Também fica ali. Então, eu vejo, quando eu vou ao fórum, eu vejo toda a minha infância. Ali onde é o restaurante Albamar, ali era, ali era um distribuidor de peixe. E eu ia com a minha avó, que morava na Lapa, meu avô era alfaiate, e ele tinha o ateliê dele na parte de baixo da casa e morava na parte de cima. E eu ia com a minha avó comprar peixe lá no Albamar. ótimo. É isso. Ou seja, eu acho que sempre não quero perder de vista a utilidade dessa entrevista. Ou seja, eu não sou filho hidalgo, não sou fidalgo, embora o meu pai seja o meu herói. Meu pai é o meu herói, até hoje. E, mas as minhas origens são humílimas. Se é que alguém hoje fala humílima. Não Também sei, acho. não sei. Mas eu era muito humilde. E meu pai, ele aprendia não só italiano, como francês. E ele me ensinou francês, sabe como? Da forma maiêutica. Só Sócrates fazia isso. Ele jogava uma revista para rimate em cima da cama, assim, e deixava. Aí eu ia ler, não entendia nada, né? Aí eu dizia, papai, o que é? Eu me lembro ainda desta palavra. O que é celeuma? Aí disse, celeuma, meu filho, é tão simples, é celeuma. Mas eu não sabia o que era celeuma em português. Mas ali foi o meu início, a minha formação literária. Né? Quer E dizer, você gosta de falar em francês até hoje. até hoje eu estudo, né, essas línguas, porque eu gosto de ler os livros no original. Não sei se dá para ver aí. Não Levanta dá. ele. Ah, estou vendo. Elogio do Lorde juiz. Lorde dei Giudice, né? É italiano, porque a tradução eu não sei quem fez. Eu não conheço, porque eu já li em italiano. E é muito interessante, porque esse livro aqui é humorístico. Pouca gente sabe disso. Ele é humorístico, ele é insinuante e insinuoso. Ele é cheio de ironias. Muito Isso. interessante ele. E ele diz uma coisa que se aplicou a mim. Ele diz, olha, o juiz não pode ser advogado. Ele. Quem diz isso é aqui, o Calabandrei, não sou eu. Eu acho que pode. Mas, ele dizia, porque ele, uma vez que ele tenha sido magistrado, ele se entronizou cargo e não se apeia dele, desculpe o termo,
de jeito nenhum. E aí é um advogado que, para ser bom, sofre muito. Eu já vi isso. E vi isso no outro dia. Com o meu escrito, minha filha não queria assinar. Eu disse, papai, isso está horrível. E eu, eu tive que dar razão a ela. Porque quando eu tentei fazer com que ela lesse Dom Casmurro, ela disse, pai, o Machado de Assis não fala a minha língua. Eu disse, filha, não se preocupe, ele nem fala mais. Aqui ninguém vai ler. Mas ele escreve. Aí então foi. Ah, mas peraí, não foge, não. E você fez o ginásio aonde? Aí sim, muito bem. Aí nós nos mudamos para Tijuca e eu continuei no Meia, na rua Aristides Quer, que o pessoal chama Aristides Cai. É, Aristides Quer. Eu que é ficava ali no 2 de dezembro. Sabe por que, que o colégio se chama 2 de dezembro? Pouca gente sabe, porque não há nenhuma importância em não saber isso. Eu sei porque fui procurar, porque estudei lá e fui saber depois. É porque o colégio foi montado por professores do Pedro II. E 2 de dezembro é a data de nascimento do Dom Pedro II. É isso. Eu estudei no 2 de dezembro. Mas antes, eu estudei no Central do Brasil. Central do Brasil. Na rua Aristides Quer. tinha um colégio chamado Central do Brasil? Central do Brasil, que era um laço de educacional da ferrovia. Ah, Central do... É, sim, senhor, havia isso. E aí a gente pagava pouquinho. Foi onde eu pude estudar. E onde eu você vi. tinha direito de estudar lá, seu pai não era ferroviário? Não, aí é que está. São dessas coisas. Papai disse o seguinte: papai não era advogado, É. mas ele tinha um argumento irresistível. Ele dizia: se o funcionário da ferrovia pode ter o filho, por que não eu, que sou funcionário federal, não posso? Aí ele disse, realmente. E ele não quer nada, não, ele quer estudar e pagar o que ele couber. E aí foi por isso que eu fui para o Central do Brasil, depois fui para o 2 de dezembro, e Poxa, depois fui para o Colégio Batista, na rua José Higino, Colégio Batista Shepard. E depois, Faculdade Nacional de Direito, Faculdade do Catete, eu também fiz, eu comecei nas duas, e nas começou no três, é, Nacional. eu fiquei com a Nacional porque em 1964 nós tivemos um tremor político. Meu pai, que era o diretor do trabalho no antigo estado do Rio de Janeiro, em Niterói, ele perdeu a comissão. Então ele. Foi aí que eu fui trabalhar no BEG, para ajudar em casa. Então, você viu na Nacional o Marcelo Cerqueira fazendo aquelas agitações. Marcelo Cerqueira, o Vladimir, eu vi todo mundo estudava. O Haddad, o pai da nossa presidente, o Haddad era um ano antes de mim. Ney Ah, Lopes não era era agitador. Ele não era Luiz Felipe Haddad, ele não era agitador, era muito calmo. Não, não, não. Eu estou dizendo os meus contemporâneos de Faculdade Nacional de Direito. Luiz É, Felipe Haddad. os meus. Se eu for contar, eu tenho gente do ginásio com quem eu me dou até hoje. E no primário, a Tereza e o irmão dela são meus amigos até hoje. 70 anos, eles estão com 80, 90 anos e, e continuamos a nos falar, a nos ver. Enfim, aí outro ponto, presidente, que eu acho interessante para os colegas, que a vida, a vida, Cervantes é que dizia isso, não sou eu, é Cervantes. Cervantes dizia, loucura, loucura mesmo, é viver a vida como ela é e não como deveria ser. Muito bem. E a vida deveria ser assim para eu agora estar tentando transmitir alguma coisa.
Nós viemos, Najib, a nossa aposentadoria veio para dizer que o aposentado adquire aquela posição que os antigos de que os antigos gozavam em Roma e em Atenas, que eram ouvidos. Às vezes, eram obrigados a tomar cicuta para não corromper a juventude. Exatamente. Deixa eu dar a palavra ao doutor Felipe, né, porque ele deve estar muito curioso, porque você e eu também vivemos numa época muito diferente do que o doutor Felipe está encarando. Com a palavra, o querido doutor Felipe. Muito obrigado, desembargador Najib. Desembargador Esteves, é uma enorme satisfação estar mais uma vez junto do senhor numa transmissão aqui do IMB. E eu vou direto à pergunta, porque o desembargador Najib sempre muito rigoroso com o nosso horário, então vou poupar o tempo. Mas os cumprimento efusivamente. Desembargador Esteves, eu vejo que o senhor, em todas as oportunidades que nós temos de dialogar, o senhor mostra que tem um olhar muito atento a essas transformações que vem acontecendo. O senhor mencionou agora há pouco a questão da resolução do CNJ, da IA, o token. E aí eu pergunto ao senhor, como é que o senhor observa a mudança de um elemento, de uma das prerrogativas da magistratura, a independência do magistrado, do momento que o senhor entrou na magistratura até hoje? O senhor acha que mudou a ideia que nós temos de independência? O senhor viu a independência mudar no seu atuar ou não mudou nada? Enfim, como que o senhor enxerga isso? Meu caro colega, admirado colega, que está está me dando a honra de me ouvir. Há uma certa nuvem cinzenta sobre o cargo de magistrado e que não é de hoje. Não é de hoje. Em 1824, com a Constituição outorgada pelo imperador, havia o poder moderador, que dizia assim, eu já disse isso algumas vezes aqui, mas a tecla mais importante da pedagogia é a repetição. Então, eu não tenho pejo em repetir. Vou repetir. O imperador, artigo 99 da Constituição de 1824. Quem quiser que confira aí. O imperador é figura sagrada. Sobre ele não recairá responsabilidade alguma. Artigo 99 da Constituição de 1824. Então, isso já punha o poder moderador, que não era exatamente o poder executivo, porque nós vivíamos ali numa espécie de parlamentarismo, né? A comissão... Ele, aliás, ele desfez a comissão constitucional e outorgou a Constituição ele mesmo, como faria um Luís XIV, um Luís XVI, enfim. E o que isso tem a ver com hoje? Hoje tem a ver o seguinte, nós temos... É verdade que com grandes nomes vindos do Quinto Constitucional, porque o Quinto Constitucional é um elastério democrático. Não é só, mas porque o Quinto Constitucional é para quem tem notório saber jurídico e libada a reputação, e isso para ferir, eu acredito que não seja fácil. Nós tivemos que dizer ao que viemos na Gíria. Nós tivemos que fazer a prova, né? Mas eu vejo ainda hoje algumas pessoas que usam o cargo indevidamente. Lamentavelmente, isso ainda existe. Há pessoas... Eu sou um pouco ortodoxo. Eu achava que o juiz deveria entrar no teatro com a peça já começando, quando o arauto bate. Antigamente batia, hoje eu não sei se bate mais, né? Aquele toque, ele aí entraria e sentaria na última fileira. Nos restaurantes, ele deveria ficar num local mais discreto, mais escondido, se fosse a restaurante.
E os colegas dizem, mas então você não vive a vida. Eu digo, não, da última fileira eu observo o que está acontecendo e no lugar discreto do restaurante eu vejo tudo o que está acontecendo. Então, eu fui um juiz que não sofri qualquer senão de ordem moral. Posso ter sofrido algum senão pelo notório saber jurídico, que eu nunca o tive neste grau. Não concordo. Mas no ilibar da reputação, eu faço questão de dizer que não houve quem me surpreendesse com algum chamamento à ordem. Não, você sempre teve reputação ilibada. Mas aí, olha só como é que o mundo é diferente. Quando nós entramos, década de 80, era uma situação muito, digamos assim, tênue e perigosa para nós. Nós entramos com o querido antigo vice-presidente João Batista Figueiredo, aquele dos cavalos. Que preferiu cheiro, ele falava, não falava odor, não. Cheiro de cavalo a cheiro de povo. Ele E dizia. ele que ia fazer o país uma democracia, para isso ia prender e arrebentar. Prendo e arrebento. Isso foi numa entrevista, ele entrando no Teatro Municipal, ele dizia que queria dar comida aos pobres e quem se opusesse, ele iria prender e arrebentar. Eu prendo e arrebento. Pois é. Agora nós vivemos na democracia, desde aquela época, a partir de 86, o governo é democrático. Há uma responsabilização de todo mundo. Então, a nossa visão como juiz, ela recebeu muita coisa do passado, mas também recebeu muita coisa nova. Nós não julgávamos, falar isso para o doutor Felipe, ele fica espantado, nós nunca julgamos a ação de consumidor. Só a partir da Constituição que teve a ação do consumidor. É verdade. E o consumo, a lei do consumidor, a lei de proteção ao consumidor, é 8.069 ou 79, não sei. Bom, o fato é que o Código de Defesa do Consumidor, né, ele trouxe, embora lei ordinária, ele trouxe princípios importantíssimos que vieram a estimular o artigo 422 do Código Civil com a responsabilidade objetiva, o artigo 487 com o ganho excessivo, e nós passamos a olhar o nosso povo. Quem é o nosso povo? São os negros escravizados? São os italianos que vieram substituí-los com o negócio, porque a lei áurea não é nem lei nem áurea, é um negócio social. São os libaneses que vieram trazer a inteligência marítima inigualável, a terra do cedro. São os germanos que estiveram aqui até na época de Hitler. Hitler tinha planos para o Brasil. Então, nós temos um povo miscigenado, e a miscigenação não é algo comum fora, não. Leiam, se puderem, leiam com todo cuidado O Presidente Negro, do Nilo Peçanha? Não, o presidente Nilo Peçanha era negro e foi presidente sem querer, porque ele era o vice, né? Mas era aquele que ele escrevia para o Mundo Infantil. Como é o nome dele? O Mundo Infantil. Rabicó, Monteiro Lobato. O presidente, leiam, eu não vou fazer o que se chama em português moderno spoiler. Eu não vou fazer spoiler aqui, porque eu queria que lessem, que é muito importante. Eu gostaria de pegar esse fio da meada para responder ao colega Felipe, para dizer o seguinte:
não há grandes modificações ontológicas, ou seja, na coisa em si mesmo não há grandes modificações, não. Lamentavelmente, eu achava que... Bem, não achava, não. É melhor não... A ética me impede de dizer sobre a formação dos tribunais superiores, mas eu prefiro não, não entrar nesta seara. Tá bom. Vou deixar para uma próxima entrevista para explorar isso. Quem sabe, sabe? Muito Quem bem. sabe? Fala um pouquinho sobre Respondi, Felipe? Desculpe, eu esqueci pelo menos criei mais dúvida, que é uma das funções pedagógicas também de que eu mais uso, que é criar dúvida. A maiêutica é isso, é fazer pergunta e ter a resposta. É isso. É assim que Sócrates trabalhava e por isso teve que beber cicuta. E agora estamos na época do metanol. Então, o etanol foi substituído, em alguns casos, pelo metanol, e temos aí diversos Sócrates perdidos. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Cotrim Neto, que foi seu professor. De Foi direito administrativo. na Nacional. E aí nós tínhamos, antes, quando você entrou em 84, ainda tinha. Eu também tinha. Para aprovar o juiz para fazer investigação social, fazia uma investigação social secreta, tinha uma banca de admissão, era composta de 3 desembargadores, 2 advogados, aí investigava tudo que podia sobre o doutor Najib, que era promotor de justiça. E muito bem. E aí, um belo dia, fazia uma reunião e colocavam no envelope dos 5 quem acha que ele pode ser juiz. Aí, quem achava, botava sim num papel, se não achava, botava não, e botava dentro do envelope. Muito bem. E aí, um grande promotor de justiça, um grande defensor do seu concurso. Passaram no concurso e foram rejeitados. E o Cotrim Neto, doido por fã, foi lá e fez uma petição inicial sobre isso. Se eu estiver errado, você me corrige. E caiu lá no órgão especial do Tribunal de Justiça, o qual indeferiu a petição inicial, porque ele é aquele. Essa é a pior experiência da vida profissional, é ter uma petição indefinida. Aí os jovens estão vendo nós dois falar sobre isso, então aqueles dois velhos estão gaga. Indeferiu a petição inicial. E ele, então, foi para o. Não tinha STJ, foi para o Supremo, e uma alma caridosa lá no Supremo mandou baixar para começar a fazer. E a tese dele era o seguinte: não era possível essa punição num voto secreto, sem divulgar, sem coisa alguma. E isso foi caminhando durante alguns anos. O Sérgio Bermudes chegou a trabalhar nessa causa e não sei o quê. Um belo dia, o próprio Tribunal de Justiça, pelo órgão especial, falou que não podia, acabou com isso, e aí acabou essa coisa. Aí, como é que você vê isso, né? Que naquela época, uma coisa secreta dessa era admissível. Agora não. Era irrecorrível. Ah, Irrecorrível. Como pode isso? é. Irrecorrível. Então, eu acho que nós estamos dando uma contribuição, Najib, ao trazer esses fatos, porque a história serve para isso. História não é fato e data, não. História são as consequências. Aliás, o Reale diz que o direito é o conjunto, ele não fala, não sei se ele fala em silogismo, não sei, confesso que não sei, mas ele fala fato, valores e normas. Norma. Importante essa tríade. Teoria tradicional do direito. Exatamente. Fato, valores e normas. E isso sempre foi assim. A teorização veio depois, mas isso sempre foi assim. E eu, que dei sentença
manuscrita, sentença de execução, na época em que o processo executivo era separado, E a gente não é secretário, não. A gente não é secretário, não. Não, era cheque. E não pagou. Então, manda piorar o que tiver e tal. Isso era com letrinha redonda assim, a mão ainda não tremia, né? Então, eu faria. Depois eu passei para a máquina de escrever. Quando eu cheguei no Banco Central, eu adquiri para o meu escritório particular uma IBM Esfera, que era o máximo. Apagava, voltava. E aí não adiantou nada, porque veio um tal de carta certa e derrubou tudo, tudo. Até hoje eu tenho uma Olivetti 22, que era do meu pai. Sabe por que é Olivetti 22? O nosso colega, que tem até da Associação dos Aposentados, não, ele trabalhou na Olivetti e ele me ensinou algo que eu nunca soube. Eu nunca soube. Por que Olivetti 22? E isso entra no direito do consumidor, a marca, porque quando nós extirpamos com falências e concordatas e extirpamos não, continuou com falências e concordatas, só que a lei 11.101 de 2005, né, que passou a ser a recuperação de empresas. Né? Bom, o fato é que Olivetti 22 porque o alfabeto italiano tem 21 letras e a máquina era a 22ª. É isso. Isso aí é do direito, direito empresarial e das normas de marcas e patentes e tal, que estão aí para quem quiser ver. É importante isso. Eu até preciso ver como está o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, se eles estão aplicando efetivamente a inteligência artificial. Ou a inteligência artificial é uma pena que nós não tenhamos tempo para falar sobre isso. Mas é uma arma de 2 gumes, não de dois legumes. 2 legumes, não, 2 gumes. Por quê? 2 gumes. Porque à medida em que ela expande o conhecimento, abre o espectro, agora no sentido bom, o espectro do conhecimento, ela invade a sua vida privada irremediavelmente. Os hackers estão aí para provar o que eu estou dizendo. Então, doutor, a sua pergunta foi didática, foi maiêutica, porque doutor Najib, presidente, lembrou-se de fatos importantes, eu me lembrei de fatos importantes e os trouxemos pelas veias da história até os dias de hoje. Foi isso que nós fizemos, presidente. Ou eu estou errado? Não, está certo, eu concordo plenamente. Eu gostaria de ouvir o colega que fez a pergunta, para ver se eu me excedi. Talvez eu tenha me excedido em Mas ele é uma alma caridosa. Ele não quer dizer que você excedeu. Vou falar para o doutor Felipe, tá certo? Embargadora, o objetivo era justamente uma provocação, porque eu sabia que o senhor ia nos deixar com mais perguntas ainda, porque a ideia é justamente essa reflexão. E eu gosto muito sempre que nós estamos juntos aqui no IMB, seja qual for o evento, porque eu vejo que o senhor traz justamente perguntas e problemas que eu nem tinha pensado, não estavam claros ainda no horizonte. E esse da inteligência artificial é um que tá em voga, né? É o tema do momento. Nós falamos da criptoeconomia algumas semanas atrás, e são temas que eu fico me perguntando para onde nós vamos daqui para frente, o que se avizinha. Então é de se pensar, é de se pensar mesmo. E agradeço a sua brilhante fala, como sempre. Eu que agradeço a sua pergunta. Ela me deu a oportunidade
de criar dúvidas nos nossos colegas, aqueles que estão a assistir, né? e, e ao extirpá-las, eles vão nos brindar com novas ideias, novas formas de atuar. É isso que o ENSIM faz. Ou eu estou errado, presidente? Por favor. Eu acho que o desembargador Antônio Carlos ele sempre tem um pensamento juvenil. Ele não é um pensamento antigo. Não. Ele, de vez em quando, é muito mais juvenil do que eu posso apreciar, mas ele sempre tem um bom pensamento juvenil. E eu, pela vida dele toda, que eu acompanhei, ele foi juiz empresarial, ele foi juiz da turma recursal, porque teve alguém que teve a brilhante ideia de dizer que juízes de falência e concordata trabalhavam pouco. Então, todos os recursos. Lembra disso? Você nem lembra. E foi a origem da mudança da competência das varas, onde nós colocamos direito marítimo, direito aeronáutico, direito à propriedade industrial. Quem é que sabe, por exemplo, o que é uma arribada forçada? O que é uma curva de aproximação? Eu sei que eu fiz pelo Código de 39, tá certo? Arribada forçada. Pois é. Bom, o código comercial, hoje, se resume ao direito marítimo e não sai do lugar. Fica ali. E que fala, quando a caravela sai desfraudar, lá é o que ficou. A apreensão de barco estrangeiro, até hoje está lá. O capitão não pode deixar o barco em caso de acidente, e, em primeiro lugar, tem que ser o último. Daí o caso do Costa Concorde, lá na Itália, que até hoje estimula debates incríveis sobre se o capitão, porque estava namorando, ele teria cometido uma infração. Mas eu prefiro não dar a minha opinião, porque há quem já tem escrito sobre isso. Tá bom. Eu sou muito responsável pelo tempo. Não podemos passar. É razão pela qual nem vou dar a palavra ao doutor Felipe para encerrar em meu nome. Eu vou fazer algo diferente. Eu vou conceder a palavra ao próprio que o próprio sindicato que está respondendo as perguntas, para ele encerrar o evento, né, por delegação que eu estou concedendo. Você não gosta, mas não é a primeira vez que eu concedo a palavra para isso. E você vai reclamar, mas é um absurdo, eu sou um entrevistado. Mas é palavra, com a palavra, o querido desembargador Antônio Carlos, para encerrar a nossa reunião. Levanta. A morte do direito. Carnelucci. Isso. O direito é apenas uma fórmula de se fazer justiça. Um dos caminhos de se fazer justiça é o direito. Mas o direito existe porque a injustiça existe. A desigualdade existe. Leiam o preâmbulo da Constituição e vão ver o quanto de utópico está ali com a falta de preconceito, por exemplo. O que é isso? Preconceito? Eu sei o que é isso. E a pessoa não precisa nem dizer. No facies, eu reconheço que a pessoa não está gostando muito de me ver. Mas o fato é que nós cumprimos com o nosso dever, e esse é o nosso dever, é suscitar dúvidas para que as pessoas pensem, para que as pessoas contribuam com seus próprios raciocínios. Eu acho que hoje, com a ajuda do colega Felipe, nós conseguimos, presidente, chegar a bom termo, a bom porto, porque a singladura é de mar grosso, como se diz em direito marítimo. A singladura é de mar grosso.
e nós acabamos de fazer, como se diz em direito aeronáutico, acabamos de pousar no aeroporto de alternatividade, ou terno se chama. Quando vai aparecendo algum problema, nós temos uma alternativa. Então, quero considerar esta alternativa, este pouso emergencial, como a contribuição que a Ensino tem a dar para a magistratura de todo o país. Tomara que alguém tenha nos ouvido. Tomara que nós tenhamos conseguido cumprir com o nosso dever. Muito boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, Felipe, muito obrigado, e muito boa noite a todos que estão a nos ouvir. Muito obrigado. Alguém escreveu que o palestrante é um repositório da cultura nacional. Eu estou plenamente de acordo. Muito obrigado, desembargador Antônio Carlos, doutor Felipe. Olha, declaro encerrado o evento. Isso. Isso.